Presidente, eu vou começar por onde a relatora começou, mas primeiro dizer ao coronel Naime que foi boa a sua decisão de colaborar com a CPMI, porque com isto o senhor tem o direito também de se defender, de colocar suas posições e tornar mais claro para a CPMI o que nós estamos fazendo. Sim. Então foi bom que o senhor tivesse recuperado da depressão e pudesse aqui nos agraciar aí com suas palavras e esclarecimentos. Mas eu começo por onde a relatora começou, o dia 7 de setembro de 2021. E o senhor mesmo comentou, quanto a uma das perguntas da senadora, que havia ali um atrito explícito na sociedade entre governo federal e Supremo Tribunal Federal. Isso era público, né? Toda a população sabia. Sim, e nesta ocasião, por exemplo, antes disso, o senhor Jair Bolsonaro, e eu vou colocá-lo aqui, porque, na minha tese, ele é o autor intelectual dessa tentativa de golpe. E é isso que eu vou buscar comprovar nessa CPMI. Ele disse o seguinte: eleições no ano que vem serão limpas. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. Isso foi no dia de 8 de julho. Quando foi no dia, já em agosto, estou soltando aqui algumas frases, mas ele disse: a hora dele, Moraes, vai chegar, porque ele está julgando fora das 4 linhas da Constituição. Não dá para continuarmos com o ministro arbitrário ditatorial. 5 de agosto de 2021. No dia 6 de agosto, no calor do momento em que ele estava cumprimentando apoiadores em Joinville, ele disse: aquele filho da puta do Barroso, isso o presidente da República. Depois, no calor do movimento também, 28 de agosto, ele disse: temos um presidente que não deseja nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Jair Bolsonaro, em 28 de agosto. E ele continuou fazendo essas ameaças. Mas no dia 1º de setembro, aí já estavam próximos do 7 de setembro, ele disse: com flores não se ganha guerra. Se você fala de armamento, se você quer paz, se prepare para a guerra. Presidente Jair Bolsonaro, 1º de setembro de 2021. E depois, no dia 7 de setembro, aí já aqui em Brasília, falando para os apoiadores, lembremos que ele fez um ato aqui e outro em São Paulo. Aqui ele disse: ou o chefe desse poder, Fux, ele falava do STF, enquadra o seu ministro, se referindo a Moraes, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Fez uma ameaça explícita ao STF no dia 7 de setembro. Talvez isso explique por que as pessoas estavam tão nervosas e queriam invadir, como Vossa Excelência disse, o próprio STF. Você comprova disso, não, senhor, que eles tentaram invadir o STF no dia 6 e no dia 7. E ainda no dia 7, já em São Paulo, ele diz: Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixa de oprimir o povo brasileiro. 7 de setembro de 2021, Jair Bolsonaro. Esse era o presidente que atritava com o Supremo e fazia ameaças claras. De quê? De que ele não respeitaria o processo democrático. Então, é neste cenário que nós estamos discutindo. Fica aqui, eu não vou fazer uma pergunta para o senhor, porque todos sabem quem eram essas pessoas que estavam no acampamento, no quartel, depois, no dia 12, no dia 8, eram, evidentemente, bolsonaristas. Foram fazer o quê? Sejam senhoras ou seja esse grupo mais aguerrido. Foram dizer que as eleições tinham sido fraudadas. É claro que isso não é uma pergunta, porque estavam nas faixas que eles carregavam e nas intenções que eles chamaram os atos, tanto do dia 12, quanto do dia 8, quanto também do dia 24, aí não foi um ato, mas uma tentativa de colocar uma bomba para explodir o aeroporto de Brasília. Então, este era o contexto que acontecia. Aí eu faço algumas perguntas. Nos acampamentos, o senhor disse que tentou retirar esse acampamento e foi impedido pelo Exército. Foi o general Dutra que o senhor escutou que veio uma ordem para que isso não acontecesse. Confirma? Sim, Excelência. Pois bem, o Exército Brasileiro também precisa responder a isso. O senhor acha que se este acampamento tivesse sido retirado dali, naquela data, se eu não me engano, dia 29, o contexto
do dia 8 seria outro? Bem provável que sim, Excelência. Bem provável que sim. Isso é importante. O Exército não permitiu que a Polícia Militar retirasse de lá. E o senhor deu o nome do general Dutra, que estava sob o comando do general do Exército, do comando general do Exército, que também era, evidentemente, bolsonarista e acompanhou a eleição e o resultado eleitoral das eleições ao lado do senhor Jair Bolsonaro, como isso também foi várias vezes colocado. Mas eu, saindo então do acampamento, eu perguntaria ao senhor, no acampamento que o senhor conhecia, haviam lá infiltrados, petistas que estavam lá insuflando, ou eram aqueles que realmente queriam que as eleições fossem anuladas, que denunciavam o processo eleitoral no Brasil? Excelência, o acampamento não dá para eu dizer para o senhor assim, se tinha petista, se não tinha, se tinha... Eu sei que tinha muita gente exaltada, tinha muita gente com um discurso excitando ali aquelas pessoas a atos, né, contra o resultado eleitoral. Né? Até complementando a pergunta do deputado que eu não pude responder, deputado Girão, né? O que a gente percebe, senador, que a gente percebe ali no dia do dia 8 é uma coisa que a gente chama de operações, que é o efeito manada. Né? Poucas pessoas fazem o ato de agressão e as outras pessoas, no momento de euforia, simplesmente acompanham. Né? Tem gente que entrou aqui dentro do Congresso só para tirar foto, só para dizer que estava aqui e não fez nenhum ato acompanhando, né, pessoas mais agressivas que à frente daquela turba foi. Agradeço, coronel Naime. Tenho a mesma opinião do senhor, é óbvio. Ali é o efeito manada. Mas tinham muitos preparados, como o senhor disse, que tinham técnicas, inclusive de enfrentamento. O senhor chamou de turba. Então, havia ali estes que estavam muito treinados. Depois eu queria que o senhor pudesse, eu não vou colocar agora, senão eu perco o meu tempo, mas se o senhor conhece os kids pretos, se o senhor já ouviu essa expressão? Negativo, não, senhor. É bom que depois a gente examine o que são esses kids pretos que foram denunciados também como agentes que estavam naquele processo e eram treinados para atos exatamente de guerrilha. E eles vinham de CACs e outras organizações que eram de atiradores. Isso é uma denúncia séria feita pela imprensa que depois, na CPMI, nós vamos ver. Mas eu concordo com o senhor, havia ali o efeito manada, mas havia aqueles que sabiam o que estavam fazendo. Haviam. Não eram apenas senhoras idosas que foram ali e encontraram tudo aberto. Eu costumo dizer também que o principal responsável disso é quem foi fazer, quem chamou, quem pagou, quem foi fazer o ato. Pode ter havido falhas do comando da Polícia Militar, pode ter havido falhas, pode ter havido omissões. Isso é normal que haja em qualquer guerra, em qualquer ato. Falhas é possível. Agora, quando você substitui a falha e quer colocar o responsável na falha e não de quem fez, aí já é má-fé. Por exemplo, uma pessoa entra e assalta um banco, vai com metralhadora, atira e sai de lá correndo. Depois ele é pego, vai preso. Quando ele é preso, ele pede para abrir um inquérito para saber por que o vigilante dormiu. É claro que essa pessoa atua de má fé, porque ele fez aquele ato de invadir o banco. Então, é evidente que perdoar quem fez este ato não pode ser e colocar a culpa no vigilante, o ato central, embora ele possa ter culpa, possa ter falhado, etc. Mas é bom que a gente faça essa diferença, porque, senão, acaba prevalecendo uma tese completamente esdrúxula, que o problema não foi esse histórico que eu comecei lá do dia 7 de setembro de 2021, que tinha um presidente que, desde lá, falava que as eleições não iam ser válidas. Aliás, um presidente que amanhã provavelmente ficará inelegível exatamente porque ele fez ou quis fazer com que as urnas eletrônicas no Brasil, o processo democrático, fosse desmoralizado. Provavelmente ele se torna inelegível no país. Então, havia um processo, e o processo o senhor colocou aqui muito bem. Gostei muito do depoimento que o senhor deu, ele foi muito claro. Houve, sim, um acampamento, ali era uma incubadora de atos, e estes atos saíam dali. Houve também pessoas com má-fé que agiam com violência e havia essa turba que foi usada exatamente para tentar fazer com que o processo democrático fosse destruído no Brasil. A ordem vinha de cima do presidente Jair Bolsonaro.